além de ser uma cidade riquíssima, era uma cidade extremamente cultural, ela vivia muito da grana das pessoas que faziam turismo religioso, porque o templo de Diana era uma coisa majestosa, ele tinha colunas de 220 metros de altura. Imagina a suntuosidade disso aí. Levou 200 anos para ser construído. Hoje as miniaturas delas estão no Museu do Vaticano ou no museu lá do Louvre. Estão fazendo turismo também lá no certo tempo de Salomão. Então, exatamente. Ora, como é que você acha que o cidadão lá pagou a construção do templo? Com turismo religioso. O turismo religioso. No início ele cobrava taxa para entrar. Na época era R$40. Hoje talvez seria uns 50. Multidão barata. Olha, como também do próprio templo da grande Diana, deusa Diana, ser estimada em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ou seja, ele. Agora lá, colocando em risco, olha lá, ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é Diana dos Efésios. Você pode imaginar o cara fazendo um discurso inflamado? E ele está dizendo, Demétrio está dizendo: nós vamos perder dinheiro, vamos gerar inflação, desemprego, porque eles tinham empregados, os caras que trabalhavam nas fábricas de deuses, e a cidade vai perder dinheiro porque não tem mais turismo religioso. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, não lhes permitindo os discípulos. Também Asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao templo. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Pode imaginar isso aí? E na sua maior parte nem sabiam porque estavam reunidos. Tem um povo que na boca tem confusão por lá, né? Tinha gente que não. É isso mesmo! O que nós estamos gritando? Eu não sei, mas vamos lá, né? Eu concordo. Se é para defender a causa do sindicato, é isso aí mesmo. Ele é isso. Ele é fascista. O que é fascista? Eu não sei, mas falou quem ele é. Então ele é fascista. Ele é genocida. Mas por que ele é genocida? Eu não sei, mas está falando que é para dizer, então vamos dizer genocida. Então tem gente que nem sabe o que está no meio da confusão. É aqui, ó. Eu já estava aqui dizendo isso. Tinha pouco mortadela. Com certeza tinha pouco mortadela. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas. Você imagina que confusão! A tropa de choque chegou lá. Grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenham calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxessem não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, cara lúcido. Esses homens não estão falando contra Diana, é que Demétrio está perdendo dinheiro. Por quê? Porque a fé cristã estava falindo o comércio dele. Então, eu queria ler esse texto com vocês, para vocês terem uma noção do como que o reino de Deus queimava no coração. Anastatontes. Ser cristão naqueles dias
fazer as orações e culto para o Ares. Nike. Hã? Nike, Nike do grego Nikos, que significa vitória, né? Nike, que é o tênis, né, dos esportistas, significa vitorioso. Legal. Por isso que a marca Nike está ligada com o esporte, vitória. Então, irmãos, muita gente do exército era cristão, e os caras se recusaram para orar para Ares. Mas como é que você vai para uma batalha e não vai orar para Ares? Ele é o Deus da guerra, é o Deus que a gente adora. E os caras falam assim: não, eu sou cristão. Então, olha a mudança que o reino de Deus, quando chega, altera a sociedade onde ele está. Afetaram profissões. Por quê? Porque profissão estava ligada com adoração, com culto. O cara servia o Deus da profissão dele. O cara era agricultor, adorava o Deus da tempestade. O cara era pecuarista, adorava o Deus da fertilidade. O cara era pescador, adorava o Deus do mar. O cara era soldado, adorava o Deus da guerra. Pô, os caras converteram, mudou tudo. Não adoro mais esses deuses aí. Minha relação com Deus é através de Jesus, através do reino de Deus. Eu tenho outro governo sobre mim. Por que os cristãos não negaram adorar a Cristo diante de César? Porque eles não abriram mão do governo que tinham sobre eles. Qual era o governo que tinha sobre eles? O governo do reino de Deus. Então, você parando para pensar nisso, a gente chega a uma reflexão. Como que os nossos irmãos, como que os nossos cristãos estão vivendo no mundo? Qual é o nível? O cristão que trabalha com vendas, com representação, o cristão que trabalha no comércio, numa empresa, ou que ele é dono de uma empresa, ou ele é dono de comércio, como é que ele relaciona a vida dele? Foi feito um indiano fazendo uma faculdade nos Estados Unidos, um doutorado. A tese de doutorado dele era essa: os norte-americanos são politeístas como os indianos. O professor de doutorado dele, o mentor da tese dele, falou bem assim: você vai ter dificuldade de provar isso aqui. O orientador disse: você vai ter dificuldade de provar isso aqui, porque a cultura norte-americana, ela é cristã, portanto monoteísta. E ele disse: não, professor, a cultura americana, o cristão americano, a cultura americana e o cristão americano são politeístas. Eu disse: não, então foi o seguinte. Ele falou assim: me dá 3 meses, eu vou fazer um esboço da minha tese e apresento para o senhor. Eu falei: não, tudo bem, você pode fazer a sua tese, me traga o esboço, mas se você não me convencer, você perdeu 3 meses de estudo. Eu falei: tudo bem. Aí passou 3 meses, ele chegou lá e o professor disse: então, mudou de ideia? Eu disse: não só mudei de ideia, como eu tenho aqui a prova de que os americanos são politeístas. Aí o professor: então me explica aí. Ele disse assim: olha, oficialmente os norte-americanos têm um Deus, que é Jesus, e eu estudei sobre Jesus. Jesus é maravilhoso mesmo, e ele é Deus mesmo. Isso aí não tem como duvidar. O que ele fez, o que ele falou, como ele falava, realmente Jesus era Deus. E o americano, ele acredita em Jesus como Deus, e é mesmo, e a igreja está aí para provar isso aí. Só que daí, professor, quando os americanos vão fazer negócio, é outro Deus que eles aprovam. Porque o negócio que eles fazem, Jesus não aprova. Quando eles vão fazer relações internacionais, não é Jesus que eles adoram. Porque o tipo de relação internacional que eles fazem, Jesus não aprovaria isso. Os americanos, quando vão fazer ações militares fora do país, não é Jesus que eles adoram, é outro Deus que eles adoram. Não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Quando eles estão nas relações familiares, não é Jesus que eles adoram outro Deus, que não é o Jesus da Bíblia. Então, os americanos são como nós indianos, para cada situação tem um Deus diferente.
Imagina a apresentação dessa tese. É chocante. É chocante. Então você tem um indiano que vem de uma cultura politeísta, que chega num país que tem uma cultura monoteísta, mas na prática ele é politeísta, porque ele adora Jesus e as relações que ele tem de vida. A grande Tem muita crise, igreja evangélica politeísta. Vamos chegar lá. a grande crise nossa. É grande crise nossa. As igrejas evangélicas cresceram e o Brasil não mudou. Exato, vou falar disso. Guarde essa palavra para o último ponto. Já dei. Não guarda ela. Não, vamos falar disso aí na próxima aula. Então veja, o que. O mais correto falar é algumas igrejas assim. É. Não generalizar. Ainda mais que a gente está gravando aqui. Então, Toma mais cuidado. guarda isso aí. Tem gente que pega um áudio desse, né, Ian? Uma gravação dessa e tal, e já generaliza, todo mundo está corrompido, perdido e tal. Existem duas igrejas paralelas, né? Uma igreja do reino e a igreja humanista. Nós vamos, no próximo encontro, vamos estudar o reino de Deus e a realidade brasileira. E a gente vai tratar isso aí como uma cirurgia, com profundidade. Inclusive, se você quiser trazer, se puder trazer mais pessoas da sua comunidade para assistir essa última aula, reino de Deus e a realidade brasileira. Tratar isso aí. Ok? Então veja, ser cristão no século I do mundo romano não é somente ter uma ruptura com a cultura, mas é como o Renato falou, é saber que, por exemplo, você sabe que na igreja luterana, qualquer ela, seja a luterana livre, que é a que eu sirvo, e a Comissão Luterana, Presbiteriana, a IPI ou a IPB, nós temos a cultura de batizar crianças, Pedro Batismo. E na cultura Pedro Batista, e pela história, a gente estuda a origem, estuda Justino, estuda os pais da igreja do século II e III, eles tinham a prática do Pedro Batismo também. E aí surgiu uma coisa nova que não está na Bíblia, e que são os padrinhos, que a cultura católica abraçou. Vocês sabem qual é a origem dos padrinhos? Não. Vocês vão saber agora. Hoje em dia não precisa mais, mas os Pedro-Batistas fazem ainda alguns por uma questão de cultura e história, mas não há necessidade. O Renato falou uma palavra interessante. Por exemplo, os pais que tinham um filho, uma criança, eles batizavam a criança e entregavam o filho dele para o padrinho. Por quê? Porque eu posso morrer amanhã. Na Idade Média, a vida aproximadamente era de 35 a 37 anos. A expectativa de vida. A expectativa. Então quer dizer, aí Renato, por exemplo, eu e minha esposa temos uma criança, um filho. Nós vamos batizar o nosso filho, nós vamos chamar um casal próximo, que eles vão tomar um compromisso que na nossa morte, olha, os caras sabiam que eu morri. Na nossa morte, se eles não morrerem, eles vão criar um filho na nossa fé. Eram os pais em reserva. Eram os pais. Por quê? Pegando o que o Giovanni falou e pegando o que você falou, a morte era muito iminente. Então quer dizer, e muitos pais morreram durante as perseguições e os filhos foram criados pelos padrinhos. Então quer dizer, você tem uma história tão bonita dessa, que os caras sabem que vão morrer, eles sabem que vão morrer porque sabem que não vão negar. Se casavam com 14, 15 anos. Os caras sabem que não vão, os caras sabem que vão morrer porque eles não vão negar a fé no Cristo. Por quê? Porque a fé do Cristo estava cheia do reino de Deus. Eles estavam cheios do reino de Deus. Aí vem a cultura dos padrinhos no casamento. O padrinho no batismo das crianças. Essa cultura, claro que depois que pararam as perseguições, você não precisa mais ter padrinho. Quando alguém fala, pastor, eu vou batizar meu filho, eu quero chamar de padrinho. Pode chamar, mas não precisa, porque ninguém está sendo perseguido mais. Deus pode não deixar a pessoa contrariada, na verdade. Não, você vai ficar na cultura.
mas muitos nem sabem disso aí, que na verdade eu explico a posição por causa disso. E hoje tem um amparo social, governamental, que na época não existia. Não tinha, exatamente. Mas aí, como você disse, o amparo do governo não existia, e a igreja, olha que interessante, foi boa essa palavra, ela antecipou 2000 anos de história, porque até mesmo o cuidado com os pobres era um cuidado que o Estado tem hoje, através dos serviços públicos. Ou seja, a igreja antecipa 2000 anos do primado da justiça. Qual é o primado da justiça? É o Estado cuidar do seu munícipe para que ele não fique em desgraça. Como é que o Estado cuida do seu munícipe? Através dos serviços públicos. A igreja antecipou isso. Por quê? Comprometimento com o reino de Deus. E outra coisa, quem conclamava isso e o papel das autoridades da política com relação ao amparo social foram os protestantes. Começou na época da reforma, inclusive eu preguei sobre isso. No período da reforma eu preguei sobre as conquistas da reforma além da teologia. A escola pública, serviço público, polícia militar. amparo social. Uma coisa que choca... Uma conquista dos protestantes. Uma coisa que choca, a liberdade de imprensa, a expressão de liberdade, tudo isso vieram dos protestantes. Os caras lá na Europa, nas grandes cidades que hoje é glamorizado, Londres, Paris, os caras faziam as necessidades num baldinho, Claudemir, e jogavam pela janela. Foi com a vinda do protestantismo que começou a ter instalação de serviço de saneamento básico. Foi com a reforma, senão até hoje o Zé Carlos estava fazendo um baldinho e jogando pela janela. Entende? Então você vê, quando o reino de Deus chega, tudo muda. Transforma. Né? Continua ali, estamos terminando, gente. Alguém lê para nós? Qualquer um que quiser ler, por favor. É preciso transformar aqui e agora e ter a igreja como referencial de uma sociedade justa e saneada. Nós encontramos sociedades do mundo onde não há criança nas esquinas, onde não há velhos desamparados, onde não se encontra famílias passando fome, onde não há violência pavorosa, onde há sinais de maior justiça, e isto são transformações que apontam para o reino de Deus. Você pega lá os países da Escandinávia. Canadá. Por que os caras são daquele jeito? Princípios do reino de Deus. Os caras não são convertidos, os caras tem casamento homossexual e outras coisas mais, mas esse princípio de justiça está lá. Você tem a taxa de analfabetismo é zero. Lá na Suécia, as mulheres grávidas ganham um auxílio, um valor nosso, dinheiro de 15 mil reais até nascer o bebê. Outra coisa, no Canadá, as mulheres têm um amparo social quando engravidam de 2 anos. E na Alemanha, 3 anos. Tudo bem que os caras não são convertidos a Cristo, mas a presença do reino de Deus está lá, porque alguém lançou essa semente séculos atrás lá e os caras mantiveram isso. A estrutura continuou. Os países do primeiro mundo, inclusive o sociólogo Max Weber, em 1904, a obra principal dele foi a prosperidade com o quê? O espírito do protestantismo. Por quê? Porque, via de regra, o protestantismo trabalha no seu bojo o quê? O reino de Deus. Ele só teve uma perspectiva errada nesse livro. Não, sim, mas se você pensar que o cara não é cristão... Sim. Ele falou como um fator negativo, e na verdade não foi positivo. Foi positivo. Continuando. O conceito prático de transformação, estamos terminando. Como é que nós vamos tudo isso que nós estamos falando aqui, aprendendo com a igreja primitiva? Qual o conceito prático disso aí? Primeiro, alguém lê para nós? Evangelística. A melhor contribuição que podemos dar ao Brasil é ganhar o maior número de brasileiros para o Evangelho. Exatamente. Nós queremos ganhar os brasileiros para Cristo e não para a religião. Para o reino. Para o reino. Então, vamos falar disso com mais profundidade na última aula. Continua, Marcos. Discipulado é o ensino da cidadania do reino de Deus
e não somente afirmar a certeza da salvação. O que é o discipulado? O discipulado não é só aquele livrinho, né? Mas é a vida. Discipulado é a vida inteira. Aprendendo sempre. O pastor, ele é um discípulo de todo o seu rebanho. E o seu rebanho é discípulo de todo mundo que chega novo na fé. Nós somos um reino de discipulados, discipuladores. Então, o discipulado não é aquele livrinho que a gente ensina para o cara lá a ser membro da igreja. Como é que chama lá na Renovada, Nilton? Chama Classe de novos Vida na membros. Vida. Rapaz, igreja relevante é outra conversa. Eu vim com classe de membros, olha aí, ele veio em vida e na vida, que é a mesma coisa. Mas é muito mais do que isso, muito ensinar lá, Renato, o que a igreja batista acredita. A igreja batista acredita na Bíblia assim, batismo assim, a ceia assim, dentro da história assim, mas isso é. O discipulado é a vida inteira. Continuando, Marcos. A oração. A oração nos empurra para a ação. É uma tática revolucionária na vida do crente e no mundo. Exatamente, é a oração. Sem oração, Sem oração não vai. não há revolução. Não tem nada. Profetismo é a ação de denúncia e enfrentamento da realidade. Quem começou isso foram os profetas de Israel. Exatamente, falta profetismo na gente. Porque a gente está mergulhado, Claudemir, no politicamente correto. Falta você falou hoje, agora comigo aqui no intervalo. Fala, meu irmão, eu amo você, você é uma pessoa importante para mim, mas essa sua relação está errada. Eu não concordo com essa relação sua. Falta profetismo. Falta o irmão chegar para o outro e dizer assim, meu irmão, isso que você está fazendo na empresa é errado. Ô meu irmão, você é dono da empresa, o que você está fazendo não é cidadão do reino, não faz isso. Falta profetismo na vida da gente. Não, mas a gente não quer falar não, porque eu vou ofender, daí eu vou sair, ele vai sair da igreja e ele dá o bom dízimo, então faz de conta que está tudo legal. Falta profetismo. Fala, irmão. Eu tenho uma experiência lá na nossa igreja, veio um pastor de Sorriso. Aí veio falar para cá, daí eu um serviço para ele, né? Daí uma vez ele começou a falar que não sabe o que Deus trouxe ele ali para fazer e tal, né? Aí eu sentei com ele, Deus me trouxe você para fazer isso, Deus me trouxe aqui para você aprender o que é ser uma família, porque a família está tudo estruturada. Rapaz, Você aprender o que é para ser família, né? Trazer seus filhos para o culto, investir nos teus filhos, investir na tua família, desmontar o cara. O cara vem como ser médico, não tem nada. Na verdade, o cara vem para aprender, né? Esse aqui, ó. O que falta? Falta profetismo. É isso aí, ó. O profetismo é isso, é denunciar o que está errado. Isso que a gente viu agora. Vimos. Profetismo. Você falar que você faz isso lá na sala, eles têm que escandalizar. Vamos lá. É inveja. Mas uma sabonete cair no chão. Não pode. Não pode. É inveja. Usando essa bolinha. Ô Nilton, lembra por favor, isso aqui antes que você fale do sabonete? Lê a oração ali. A oração é um instrumento fantástico na vida. E nada do que se passa acima não vai para frente se não for lavado em oração. A oração nos empurra para a ação. É uma tática revolucionária na vida do crente e do mundo. Enquanto se ora, Deus pode estar mexendo nas coisas em favor da humanidade na realidade mais profunda. Exatamente. O Espírito Santo. Precisamos que Deus derrame abundantemente o seu Espírito, porque sem a ajuda dele não podemos exercer absolutamente nada. Amém? Pastor, volta aquele slide lá, o que o pastor disse só para mim. Deixa a minha vida. Isso. Só dá uma profecia aí, não. Ó, você está animado. Meus irmãos, alguém quer compartilhar para finalizar a nossa aula de hoje? Fique à vontade. Foi bom.